Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Thiago Caversan. Este aqui é o canal Vai Vendo, uma iniciativa da editora do Aure. E hoje eu vou conversar com o professor André Catelli, que é meu colega no doutorado em Direito na Universidade de Marília. O professor André também é docente de cursos de graduação e de pós-graduação em Direito e é procurador do Banco do Brasil. E ele vai publicar agora, tá aí para sair, um artigo interessantíssimo sobre recuperação judicial, tratando do tema de um viés bastante diferente daquele que a gente costuma ver. Então é isso. Boa tarde, professor Catelli, tudo bem? Boa tarde, professor Tiago. É uma satisfação muito grande estar participando do canal Vai Vendo. Muito obrigado pelo convite. Conta um pouquinho para a gente do artigo que vai sair agora nos próximos dias. Pois é, Tiago, muito se ouve falar sobre recuperação judicial de empresas e o seu benefício para a sociedade. E, afinal, é esse o contexto do Instituto pela forma que ele foi criado. Todavia, eu, como trabalho diretamente participando de várias recuperações judiciais, em que o Banco do Brasil participa como credor, eu vejo que o Instituto ele merece ser reestudado, e foi isso que eu fiz diante de um viés diferente, né? Então, o objetivo do artigo foi buscar a real viabilidade desse instituto, como hoje ele está presente no ordenamento jurídico. E, por fim, após fazer um estudo aprofundado de alguns fatores que acaba sendo esquecido, né? Porque muitas vezes visualizam-se apenas as partes que participam diretamente do Instituto e jogando a esses estudos holofotes da análise econômica do direito, eu cheguei à conclusão de que a recuperação judicial ela não é aceitável, né, no nosso ordenamento jurídico como ela é colocada hoje. Certo. Isso é uma conclusão bastante diferente da que a gente tem ouvido geralmente, né? E o referencial teórico que você tomou, então, foi a análise econômica do direito, pelo que você disse, né? E a gente tem ouvido nas últimas décadas que a gente precisaria levar em conta a função social da empresa, os empregos que ela gera, as relações na cadeia de produção com fornecedores, com gente que reprocessa aquilo que a empresa eventualmente fornece e tudo mais. Como que fica isso tudo dentro do teu modelo aí? Pois é, Tiago, muito se fala em relação à função social da empresa. E é justamente isso que deve ser perseguido pelo Instituto da Recuperação Judicial. Mas a pergunta que se faz é a função social da empresa, mas para quem, né? Para a própria empresa, né? Ou para os seus empregados, ou para os credores? Nós temos que analisar essa função social sob um contexto geral, ou seja, a sociedade como um todo. E aí, por isso que eu confrontei esse estudo com o spread bancário. Então, para nós chegarmos a um entendimento mais claro, eu vou, de forma bem breve, esclarecer o que é o spread bancário. O banco, quando ele empresta dinheiro no mercado, ele cobra taxas de juro, tá certo? E esse dinheiro não é do banco, esse dinheiro é de pessoas, né, agentes econômicos superavitários, que depositam seus dinheiros no banco, as famosas cadernetas de poupança, CDB, RDB, e o banco paga a taxa de remuneração baixa em relação a isso. Hoje gira em torno aí a caderneta de poupança 0,37, um CDB pagando um pouquinho mais, pagando 0,50% ao mês, tá certo? E depois o banco recoloca isso no mercado com taxas extremamente superiores. Capital de giro a 2,5%, cheque especial que chega até 20% ao mês, né? Então, o que é o spread bancário? É a diferença do custo do dinheiro em relação ao que ele paga para o mercado e em relação ao que ele empresta. Então, esse seria aí, entre aspas, o lucro do banco. E esse spread ele é formado também por um fator, né, que é o maior de todos, que é a inadimplência. Quanto maior é a inadimplência da carteira do banco, de seus empréstimos fornecidos para o mercado, maior ele aumenta a taxa de juro. Então, hoje nós temos que a taxa de juro que o banco coloca para o mercado, mais de 50%, ela é formada justamente em função da inadimplência. Agora, vamos trazer de volta para o Instituto da Recuperação Judicial. Qual que é o fundamento legal dessa recuperação judicial? Nós temos que seria a preservação da fonte produtora, que é a própria empresa,
a preservação do emprego das pessoas que trabalham para essas empresas que estão em dificuldade e a preservação do interesse dos credores, os credores dessa empresa que está em dificuldade. Pois bem, na prática, o que acontece é que quando uma empresa pede o Instituto da Recuperação Judicial, ela deixa de fazer o pagamento de seus credores por pelo menos 180 dias, né? Isso sob o manto, né, do próprio Poder Judiciário, que defere a recuperação judicial. Então, tem essa proteção legal. Para as instituições financeiras, isso é enquadrado como inadimplência. Por quê? Porque o recebimento do crédito ele já passa a ser duvidoso, porque nada indica que realmente dará certo ao final. Então, quando o banco pega esses valores milionários aí, né, que entram em recuperação judicial e joga, né, para a inadimplência, automaticamente essa inadimplência vai refletir no aumento das taxas de juros daqueles setores. Que setor? Né? O setor dos créditos para a empresa, seja para microempresa, para empresa de pequeno porte, grandes empresas. Esse que é o grande negócio. Então, quando você passa a avaliar sob essa ótica, o que acontece? Quem mais gera investimento, gera empregos no país, no contexto nacional, são as pequenas empresas, e não as grandes. As grandes cada vez mais cortam custos, enxugam, automatizam e acabam cortando funcionário. E nós vemos isso dia após dia no atual cenário, né? Então, são essas pequenas empresas que acabam, né, os pequenos empreendedores acabam contratando, gerando novos empregos. Então, veja bem, quando você tem a elevação do spread bancário para esse setor, o setor empresarial, o juro vai ficar mais caro para esse pequeno empresário. E ele vai deixar de investir, ele vai deixar de gerar novos empregos, novas contratações. Então, o que você acaba concluindo com todo esse raciocínio, né, de forma breve e singela? Que quando a empresa ela é referendada pelo ordenamento jurídico e passa a se beneficiar da recuperação judicial, ela vai beneficiar, e aí falando daquela função social que você questionou logo no início, né, da nossa conversa, vai beneficiar quem? A própria empresa, né? Os empregados da própria empresa, que daí você vai estar diante de um microsistema ali, regional, enfim, e vai beneficiar também os credores da própria empresa. Então, na verdade, quem se beneficia desse instituto, tal qual como ele é colocado hoje, são as pessoas que participam diretamente do processo, né? Mas quando nós colocamos isso no cenário nacional, nós temos o quê? Um efeito inverso, né? Fazendo uma análise econômica, esse benefício que está sendo conferido localmente, né, e individualizadamente para essa empresa, ele vai deixar de beneficiar uma grande gama de empresários e outras pessoas que poderiam estar trabalhando para esses empresários, né, e muitos outros credores possíveis, né, desses outros empresários, que se nós colocarmos isso de uma forma ampla, né, no macrosistema, nós teremos que o benefício não atinge a sociedade como um todo, mas sim apenas esses que participam diretamente dela, né? E aí, Tiago, só para completar o raciocínio, né? Quando falamos em análise econômica do direito, o referencial teórico ora adotado, nós temos ainda a questão do próprio custo de transação, que é aquele custo que foge do próprio negócio em si, mas ele faz parte do negócio, né, de forma singela. Então, eu que acompanho muitos processos de recuperação judiciária, eu vejo principalmente em comarcas pequenas, quando um cartório e uma vara começa a conduzir um processo desse tipo, o cartório fica abalroado, né? É um tipo de processo que toma conta da vara. E aí os demais processos, né, meu, seu, do Zé, do João, eles acabam ficando, né, mais morosos. Então, se nós formos levar em relação a esse aspecto também, que leva em consideração os custos de transação, a própria celeridade processual, a recuperação judicial de empresa ela vai na contramão de tudo isso, ela atrapalha toda essa celeridade processual. Então, as externalidades proporcionadas por esse instrumento, elas precisam ser analisadas a fim de se fazer uma revisão para que ele passe realmente a trazer o que nós falamos lá no início, mais uma vez repito, a função social da empresa, mas a função social para
a sociedade como um todo, e não apenas para alguns, tá certo? Tá ótimo. Isso é muito interessante e, quer dizer, nos traz de volta a necessidade de permanentemente investigar o significado de conceitos abertos com que a nossa legislação trabalha, a nossa doutrina trabalha também, por exemplo, a questão da função social da empresa. Queria agradecer muito, Catelli, por ter dividido essa reflexão com a gente, trazer esse viés diferente tão importante de reflexão, de investigação e de estudo também. Convidar todos que nos assistem a participar do canal também, com sugestões de pauta, com críticas, é, com, com as suas próprias reflexões também. E é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Catelli. Um abraço. Abraço, Tiago, muito obrigado.